Boa noite. Boa noite, Fátima. Boa noite, William. Tudo bem? Uma mão, Sandra. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Caraca, tem muito tempo que a gente não faz live, né? Mano, deixa eu ver se eu abri no lugar certo. Pera aí. É verdade. Entrei. Cara, o que a Samile tá vendo aqui, residenta? Samile? Residente. Samile, querida, como é que você tá? Minha filha, como é que você tá? Bruna, Ana Paula, Ana Clara, deve ser Ana Clara. Sejam muito bem-vindos. Hoje é dia de live. Hoje é dia de live conjunta. Né, John? Tá feliz? Ah, eu tô, né? E vocês? Quarta-feira à noite, dia maravilhoso. Ninguém fazendo nada melhor aqui, querendo ver vocês, a Samile. Quarta-feira não tem nada também, né? É um dia meio morto da semana. É um dia meio morto, né? Ai, eu tô com medo do celular cair. Galera, hoje a gente tem uma live mais do que especial. Cris, seja muito bem-vinda. Boa noite pra todo mundo. Cara, tem muito tempo real que a gente não faz live. E a gente queria hoje fazer uma live especial, John, que muita gente pede. Muita gente manda mensagem pra gente e fala assim... Natal? É Natal? Não. Promoção? Não. Semana do Consumidor? Não, não é. A ideia aqui da live é uma coisa que o pessoal pede que quer participar no ano que vem. A galera manda assim pra gente. Jô, o meu sonho é participar da live dos aprovados no ano que vem. Deixa eu tirar esse treco aqui. E a galera de Mato Grosso do Sul já fez o seu Deus, que eu já vi lá nas redes sociais ali, a galera comentando... A celebridade vem de Mato Grosso do Sul. E é isso mesmo, é celebridade. Hoje a gente tem dois convidados mais que especiais, acho que eles já estão aqui. Vamos ver. Olha só. Olha só. Caraca, gente. Paciente pra passar visita. Não, tá tudo tranquilo, a R1 tá de boa. Galera, não, brincadeira. Hoje a gente tem dois residentes aqui. Fala, Brunita! Oi, boa noite, tudo bem? E aí, galera? Fala, Luiz, tudo bom, meu querido? Oi, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Os dois estão de fone, muito mais certo que a gente, né? É verdade. A gente aqui todos lá. Se a gente soubesse que vocês estavam em dupla, a gente ia estar em dupla também. Aí ficamos, não, vamos fazer certinho, de fone, bonitinho. Chegou nós aqui, vamos fazer errado. Foi mal. Ô, galera, sejam muito, muito, muito bem-vindos. Cara, a ideia aqui é bater um bate-papo descontraído. Pra galera que tá ouvindo, pra galera que tá se preparando, pra quem tá entrando nessa rotina maluca de ano de residência, seja a primeira, segunda vez, tá no quinto ano, vocês conseguiram passar aí no sonho de vocês, né? Vocês, cara, conseguiram... Eu quero saber depois até como é que é essa sensação do CR1 começar. Acabaram de começar, por quê? 16 dias. Já deu pra chorar? Chorar? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Mas já deu pra Acho que vai passar dar. muita noite em claro. É isso, a gente quer conversar um A pouquinho. primeira etapa é noite em claro, depois começa algumas noites em claro, o choro vem. É aquela Exatamente. madrugada 4 da manhã que você não tá 6 dias sem dormir direito, aí vem. Brincadeira, gente, sacanagem. Não. Queridos, vamos lá. Se apresentem, por favor. Pode começar, Bruninha. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou a Bruna. Sou formada na Federal do Mato Grosso do Sul, junto com o Luiz. Atualmente sou R1 de clínica no IANSP. E é um prazer imenso estar aqui para poder contar mais da nossa experiência, dividir os nossos anseios, nossos medos e a nossa experiência maravilhosa com a Medway nessa jornada de aprovação aí. Sensacional. O foco nem é assim, contar a experiência com a Medway. Eu quero saber da tua jornada, quais foram as dificuldades, o que você passou de perrengue, como que você resolveu. Porque eu acho que a galera que vem aqui ver a live quer saber como que a galera faz para alcançar o mesmo resultado de vocês. Eu quero ver a experiência maravilhosa com a Melly. Posso? Luiz, manda ver aí, meu filho. Se apresenta, por favor. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Luiz Felipe. A Bruna já falou, também sou formado na Federal de Mato Grosso do Sul. Atualmente sou R1 de Clínica Médica da Unifesp. E é uma honra estar aqui. Eu agradeço muito o convite de vocês, que foram tão importantes nessa jornada. Com certeza fizeram toda a diferença nessa aprovação também. A galera tá fofa. A galera tá fofa demais. Gente, vocês eram da mesma turma? Luiz, tudo pra mim. Sim. Sim. Animal. Então conta aí uma coisinha para início de conversa, só para eu entender. Vocês prestaram quais instituições? Como é que foi o resultado? Vamos começar do final e depois a gente vai do início. Pode começar, Bruna, Luiz. pode começar. Eu? Então tá. Bom, eu comecei eu prestei 5 instituições, né? O meu foco, na verdade, eu sempre tive como meta o IANSP. Eu já pensava na SUB e tudo mais, é uma instituição, eu já morava aqui do lado, então realmente já foi o meu foco.
na prova, mas eu prestei o IANSP, a Santa Casa, a Unifesp, o Sírio e o SUS. Então, Sensacional. foi realmente acabou que aconteceu muita decisão no meio do caminho, mas pelo fato de eu já morar aqui em São Paulo, mas realmente, assim, meu foco de estudar para as provas foram o IANSP, a Santa Casa e a Unifesp. E Sensacional. fui E você, aprovada Luiz? no IANSP. Aí depois eu vou contar um pouquinho mais do que aconteceu no meio do caminho. Animal. Bom, eu prestei Unifesp, Santa Casa de São Paulo, FAMERP e ANSP, só essas 4, e consegui ser aprovado nas 4, felizmente. Ele rasga em tudo. Vocês são iguais agora. Cada um na sua, mas iguais. A gente é da mesma turma. Falei meio errado. Os dois são R1, animal. O Luiz, na realidade, é R1 é igual de alguns alunos nossos. A galera sofrendo, que faltou. Cati. KT tá aí. KT Tá aí Graça. na live. Tá aí. André Góes. Olhei ali a genesia total de defeitos. É o Só pode ser André o André. Só pode ser o André. Se for outra pessoa, André, por favor, reivindique seu título. Animal. E conta pra gente, quando que vocês começaram a estudar? Como é que foi essa jornada? Vou passar pro Luiz agora para entender. Bom, então, eu comecei a estudar no 5º ano. No 5º ano, na verdade, nós fizemos como se fosse uma para de arestas, assim, para tentar estudar a base desse conteúdo. O estudo mais direcionado para as provas de residência mesmo começou no 6º ano. A gente tentou fazer um aproveitamento muito bom do nosso internato, tentar aplicar esses conhecimentos na prática, não só pensando na residência, mas também na nossa formação. E o foco, digamos assim, foi mais para o final do ano, a partir ali de julho, agosto, quando nós começamos a fazer o intensivo. Essa foi a minha trajetória, mais ou menos. Vocês estudaram juntos? Vocês Sim. dois? Da hora. Inclusive para as provas. A gente sempre estudou muito junto, assim, durante a faculdade, porque a gente fazia os mesmos rodízios juntos. Então, a gente tinha esse foco do 5º ano, a gente construía aquela base sólida de conhecimento. Aí, no 6º ano, a gente achou que ia continuar sendo meio que assim, né? Estudando um pouco mais aprofundado, relembrando as coisas que tinham para ser. E aí, então, assim, a gente aproveitava muito o internato, muito. Eu acho que a prática é fundamental, assim, até para você consolidar os conteúdos, né? E então, nos tempos vagos, a gente ficava fazendo questões. Sempre fazendo questões, tudo. Aí chegou no meio do ano. Isso no 6º ano, principalmente no 6º ano. Muito mais no 6º do que no 5º, sabe? O 5º era um estudo mais passivo, assim, para ser bem sincera. O 6º ano que passou a ser um estudo mais ativo. E aí, no meio do ano, que veio aquele balde de água fria e aí a gente começou a mudar as estratégias. Fiquei curioso para saber qual foi o balde de água fria. Faz tua pergunta. Tem uma coisa que a Bruna falou que é super importante, porque a gente acha que estudo para residência e internato são coisas totalmente desconexas, até competem. Mas, se você trazer a metodologia de olhar um exame e pensar qual é o padrão aqui, pensando em multimídia, sistematizar um atendimento pensando no modelo ósseo da prova prática, ou literalmente começar a antecipar condutas caso a caso, olhando o caso clínico, você consegue fazer com que as duas coisas se conectem e aí potencializa, né? Sim. Mas eu quero saber qual a estratégia que você usou, que você mudou, Bruna. Então, na verdade... o balde de água fria. O balde de água fria, eu e o Luiz, a gente estava até conversando sobre isso antes da live, que foi o mesmo balde de água fria para os dois, que foi quando a gente começou a fazer as provas antigas, lá por julho. E aí, por incrível que pareça, a gente estava metendo lá 60% nas provas. Aí a gente ficou, meu Deus do céu, a gente nunca tinha ido mal na faculdade, nunca tinha deixado de estudar um minuto sequer, e a gente fazendo 60%. Não era assim de uma prova, sabe? Eram todas as provas. E aí que a gente parou, pensou, começamos a ficar, vamos ver o que a gente vai fazer. Foi aí que o intensivo entrou na jogada pra gente. Cara, isso é um ponto super bacana. Eu lembro que a primeira vez que eu fui estudar para pediatria, né, em 2016, eu era completamente imatura. 5º ano também fiz estudo super passivo, só que ao contrário de vocês, eu segui no 6º ano com estudo passivo, assim, apostila e tal. E eu não fiz prova antiga. Foi uma parada que, assim, o que é prova antiga? Eu não fiz. Sério? Juro, não fiz. Eu também não.
isso aqui é errado, tá? Não, é Isso aqui é super totalmente. errado. É Eu contei totalmente. com muito esforço, mas realmente não é tão óbvio, né? Não, não é, é engraçado isso. A gente fala, a gente aqui na média às vezes fica, eu acho que eu tô falando a mesma coisa um monte de vezes. Mas às vezes tem alguém que nunca ouviu que fazer prova antiga desde o início, eu vou até além, não sei a impressão de vocês. Se vocês acham que vocês fizeram muito tarde ou muito cedo, não sei. Mas eu geralmente falo, cara, começa mais cedo. Porque você começa a pegar a sacada, até isso que você comentou, de começar a Começa aplicar, hoje. começa hoje. Começa- Você que está no segundo ano, comece hoje. Mas, Você que está no quinto, no sexto, mas dá sabe por uma que a galera olhada não faz prova antiga que cedo? vai queimar. Ego. Ou isso. Ego, medo É verdade, é de mais. chegar lá e dizer assim, ó, na tua cara, 30% da prova eu uso. E aí, Mas assim, é eu pior conheci o fazer isso no pessoal fim do da ano. Hã? É pior quando Oi, isso vem Bruna? no fim do ano, aquela quebra do ego, sabe? É, total. Total. É bom para traçar uma estratégia, como vocês falaram. Você já conhece o estilo da sua prova e você consegue direcionar alguns pontos do seu estudo. Isso faz toda a diferença. Mas Total. sabe outra Animal. coisa que eu acho também? É uma coisa que eu e o Luiz, a gente é muito diferente na forma de estudar. Então, a gente aproveitou toda essa preparação do internato pra gente... Eu acho que isso é a coisa mais importante, é você saber como você funciona. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu gostava de fazer resumo, então eu fiz todos os resumos no quinto ano. E no sexto ano, eu usava eles como uma forma só de recapitular o conteúdo, aquela coisa. O Luiz Legal. é totalmente diferente. O Luiz é de fazer questões. Eu brincava assim com ele na faculdade que ele tinha uma caneta desde o segundo ano da faculdade. E Mentira. Não tinha coisa nenhuma. Você é médico. O médico rouba a caneta dos outros. Então, talvez seja por isso. Não era Não tinha dele, mas nada, era então. E então, assim, de você se conhecer, sabe? Porque, assim, não existe uma fórmula mágica que o que funcionou pra mim não funcionou pra ele e vice-versa, sabe? Eu não tinha essa confiança, assim, de só fazer questões e contar com que meu cérebro decorasse aquilo. Da mesma forma com que ele não tinha paciência de fazer resumo, aquilo não funcionava pra ele. Então, aproveitar esse tempo, pra quem tá começando o internato agora, pra se conhecer, sabe? Porque às vezes a gente vai falar, ai, faça isso, faça questões, faça um monte de coisa, e às vezes a pessoa precisa de algum outro estímulo além daquilo, né? Então, eu acho que você tem que saber como você funciona, e a ponto de você, assim, você tá estudando, e uma professora minha falava bem assim, se alguém te parar na rua agora e te perguntar sobre isso, você vai saber responder? Aí se você não souber, é porque você tá estudando errado. Se você souber, é porque aquilo tá fixando. Então, era mais ou menos assim, sabe? excelente conselho que você deu, assim, se conhecer. E aí, quem está ouvindo a gente, não são só esses dois tipos de pessoas que existem. Não é a galera da questão, a galera do resumo. Tem a galera do flashcard, tem a galera, sei lá, do mapa mental, tem a galera... Eu gostava, eu era um meio termo entre vocês. Eu fazia muita questão, e isso que você comentou é real. Não dá para você confiar que você leu uma vez e agora eu me garanti. Você tem que ficar relembrando a matéria, revisando a matéria. O Luiz fazia isso através de questão, não é que ele não revisasse, mas era de outra forma, né? Você usava o resumo. Eu fazia muito esse último exemplo que você botou, eu me explicava a matéria, então eu ficava assim, não, deixa eu entender, etc. E galera que tá mandando dúvida aqui, A Bruna pode Vieira mandar. perguntou, inclusive, Tem o que a inclusive gente um acha botãozinho sobre aqui. resumo. Quer falar? A Bruna, Luiz, o que você O acha que você sobre acha de resumo? resumo? Então, Vamos é como a Bruna falou. É uma amizade de quantos anos mesmo? Pra gente meio que... 6 da faculdade, né? Agora já indo pro 7º ano já. 7 anos. 7 anos. Tá 7 fraca anos. ainda. Tá. Tá Vamos fraco, cortar hein? aqui. Mas é que assim, eu percebi que quando eu fazia resumos, eu não tinha a absorção que eu tinha, por exemplo, lendo ou ouvindo uma aula, e eu comecei a perceber que ler um comentário de questão, ou ler um material, ou ouvir uma aula, um comentário por vídeo mesmo, isso me ajudava muito mais do que eu escrever. Então, eu até brinco com a Bruna, porque ela fazia os resumos e eu lia. E para ela fazer os resumos era ótimo. E para mim, ler o resumo dela era muito bom. Mas eu fazer o resumo, eu não via muito aprendizado, assim, não tirava muito proveito disso. Mas era o meu jeito, o meu estilo. Saquei. Boa. E você? Eu? É. Eu adoro resumo, não para prova de residência, tá? O que eu acho a respeito de resumo? Eu acho que a gente olha para esforço.
né? O esforço muito alto para fazer resumo. Porque você tem que pegar, e aí, se fosse um esforço de uma fonte perfeita, beleza? Mas a gente pega o esforço de uma fonte que já é uma visão. Uma aula já é uma visão de um professor, por exemplo. Você faz um resumo, você pega o raspo dessa visão do professor, sabe? E o conhecimento, às vezes, pode estar muito desconectado do que aquele professor quis dizer ou não, entendeu? Principalmente se não é baseado em estatística, se não é baseado simplesmente na experiência ou no viés que o professor traz. Então, tomaria muito cuidado em relação a isso, mas existe a limitação de tempo no estudo para residência, né? Esse é o E principal. pensando em limitação de tempo, eu acho que todo esforço alocado, ele tem que estar com resultado alavancado, tem que ser proporcional, tá? E de preferência alavancado. Para mim, o esforço do resumo em relação ao resultado é muito desproporcional de forma negativa. Então, gosto, acho que traz uma visão, ajuda de alguma forma, só que para o estudo da residência, estudo ativo e revisão por questões e não por resumo, é o que traz mais valor e resultado alavancado. Você é muito claro, né? O John é de uma clareza no negócio que Eu não só precisa queria acrescentar um negócio, porque eu, por exemplo, que eu sou da fase do resumo, eu aproveitei meu quinto ano para deixar meus resumos bonitinhos. Então, no sexto Isso é ano uma que eu boa estava estratégia. estudando, eu literalmente não fiz um resumo. Eu pegava os meus antigos e simplesmente via um comentário de uma questão, acrescentava ou corrigia alguma coisa que mudou. Mas de falar que eu que sou a fã de escrever, não fiz um resumo, porque é exatamente como o John falou. O tempo que eu gastei no quinto ano para deixar aquilo tudo redondinho, mas foi uma estratégia pensada já. Pro meu sexto ano eu já ter tudo no jeito. Então, mas eu também acho que, assim, no fim das contas, ainda mais o primeiro semestre do ano passado, que eu vi que o meu estudo já não tinha sido tão proveitoso, mesmo sem fazendo resumo, que dirá fazendo resumo. Eu concordo aí com o que vocês comentaram. Acho que o tempo é muito grande e eu tenho um problema muito grave, que é, quando fui eu que fiz o resumo, eu já sei como, tá? Eu já começo a decorar e eu começo a ler meio... Ah, eu já sei isso aqui. E aí eu não tenho... O meu estudo é mais passivo do que o mais passivo dos estudos. É. Então não é um Uma estilo que leitura funciona. dinâmica. Exato, total. E aí eu ficava, eu não parava para refletir sobre aquilo, né? Eu acho que o maior problema do estudo passivo é esse. Então, você, Luiz, eu também revisava muito por questão. E aí uma angústia que eu tinha muito grande é, eu sentia que eu ficava com os buracos. Conta pra gente tua angústia. Tô contando. Eu sentia que eu ficava com os buracos de conhecimento. Eu falava assim, gente, eu tô aprendendo, tipo, o tratamento, sei lá, de uma hipercalcemia, mas eu não lembro todo o resto. Só que, na verdade, se você faz um estudo ativo de verdade, que você gasta um tempo danado, você fica, não, peraí, sobre esse assunto eu sei isso, mas isso. E aí eu ficava me explicando a matéria na cabeça. Então, o meu resumo era um resumo que se perdia aqui nas sinapses, mas eu gostava muito de fazer isso. Eu explicava no áudio do Telegram, era uma coisa meio maluca, assim, meio Isso é uma forma de reforço, né? Viu, gente? Deixa eu perguntar pra vocês. Qual que foi a maior dificuldade aí nesse ano de preparação? Onde que vocês viram que vocês comeram bola? O que vocês recomendam pra galera que tá ouvindo? Tipo, galera, fiquem espertos em relação a isso ao longo do tempo de preparação. A minha maior dificuldade, eu acho que já foi até citado aqui, foi que eu comecei a fazer as provas um pouco tarde demais. Então, ali no meio do ano, foi quando eu percebi que o meu estudo, do que eu fiz do quinto ano inteiro, até metade do sexto ano, não tinha sido proveitoso, porque aquilo não se transformou num resultado. Isso deve ter sido um baque, né? Assim, Foi um balde de água fria, assim, porque eu olhei e falei, nossa... Era aquela coisa, assim, nossa, meio do ano eu achei que eu tinha que estar fazendo pelo menos 75% das provas e eu estava fazendo 60%. Então eu falei, não tem como, é impossível. Em questão de tempo eu consegui chegar nesse resultado em coisa de 2 meses, 3 meses que faltavam para as provas. Mas foi aí que eu falei, não, calma, eu tenho que tentar pelo menos. E aí foi que eu tracei essa estratégia, o intensivo me ajudou de uma forma brilhante, que eu consegui direcionar o meu estudo e conseguir fazer aquele estudo ficar um pouco mais enxuto, mas de uma forma muito mais direcionada para o que eu ia me deparar lá na frente. E isso, assim, deu 100% certo. teria gente que, assim, pensaria isso, teria esse baque a falar, e agora? Desisto. Às vezes a galera manda mensagem pra gente e fala, Jô, deu certo, o que você acha? Que eu continuo ou que eu desisto? Eu falo, amigo, tem alguma opção? Se não for esse ano, vai ser ano que vem, né? Então, se você começar agora, você já tá na frente. Então, assim,
Eu acho que você teve uma postura louvável, Luiz, que muita gente às vezes fala, não, já vou chutar o pau da barraca. A grande questão é o que está por trás disso, né? Porque a gente leva muita crença na cabeça, né? Muita crença do tipo julgamento dos outros, julgamento dos amigos, da família. Quando a gente se propõe para uma jornada de 1 a 2 anos de estudo, a gente não aceita o resultado não vir, né? E aí você chega 2 meses antes, faltando 15 a 20 pontos para o ponto de corte do último ano. Qual que é, qual que é o. Tu recebe esse diagnóstico, tu fala, beleza, eu vou morrer em 2 meses. Eu vou aproveitar Literalmente. a vida. Eu vou sair, vou deixar, tipo, acabou, já era. Ano que vem eu melhoro e vou, né? Mas, cara, essa pegada ali de olhar e, tipo, redirecionar a estratégia. Pô, a Joana passou 4 meses estudando, né, Joana? E 4,5. Primeiro lugar em neuro. Luiz ali faltando 20 pontos para passar na nota de corte, 15 pontos. Pô, foi lá e recuperou. Cara, o timing e você saber ter esse diagnóstico e conseguir redirecionar o teu caminho em relação ao teu propósito é super importante. É uma lição muito aprendida, porque isso, quando vem, é o principal motivo de desmotivação da galera quando está no ano de residência, entendeu? Então, Verdade. muito maneiro, Luiz. Eu acho que é por isso que daqui a pouco eu, a Bruna e a Joana, a gente vai sair, vai deixar que contou a base de fãs. Comentando no chat, só tem o Luiz, blá, blá, blá. Caraca, Luiz, eu gente que isso, eu não consigo lidar aqui, É por isso, gente. É por isso que nós três a gente não fez tudo. É que vocês não viram no grupo do R1 o que aconteceu, mas É mandar mais uns, famoso? mandar uns prints. Não, é porque tem os infiltrados aqui do time, que já eram do time da Meda e também a Caterina e tudo mais, que já mandaram uns prints, né? Falando da live, enfim. O pessoal vem em peso. Maravilhoso. Ô, gente, super bacana. Então, alguém perguntou aqui, deixa eu ver aqui quem foi, peraí. Surgiu uma pergunta aqui, foi da Isa Capra. Como seria a revisão através de questão? Isso é legal. Luiz, quer comentar um pouquinho? Como é que foi com você? Bom, o que eu fazia, mais para esse final, eu costumava fazer uma prova. Às vezes eu nem fazia a prova de uma instituição que eu queria, porque eu tinha essa ideia de que eu ia queimar um cartucho. Mas todas as provas que eu fiz, eu voltava questão por questão e eu lia o comentário dela para entender. Ah, eu acertei, mas eu vou ler o comentário mesmo assim, porque eu quero entender às vezes por que tal alternativa tá certa, qual a outra tá errada. E eu tentei me basear nisso. As questões que eu errava, eu estudava bastante aquele comentário porque eu não queria errar de novo. E isso aconteceu muitas vezes, porque as questões elas têm um padrão de se repetir. E aquilo vai ficando na memória. Então, eu acho que essa revisão, ela não existe uma maneira certa de você revisar, mas o fato de você fazer aquela questão, estar estudando ela, aquilo vai te ajudar lá na frente, quando você se deparar com a prova. Ô, Luiz, você fazia tipo você não é de resumo, mas isso eu fazia. Um caderno de erros, alguma coisa assim da prova? Um compêndio USP? Não. Não, o que eu fazia às vezes era anotar algum ponto de alguma questão, eu anotava no celular, no meu grupo de WhatsApp próprio, e aí eu às vezes revisava. Tá tudo bem, Luiz? Meu grupo Não sabia que dava. Eu mesmo. Claro, É. cara. Galera, faça um grupo com o Luiz. Tá certíssimo. Eu acho que uma faço- coisa que é importante também frisar, que o Luiz falou desse negócio, desse baque aí no meio do ano, que foi uma coisa que aconteceu comigo, que eu queria muito dar de conselho para quem vai entrar. Porque, assim, se aconteceu baque com alguém também, eu acho que a maior dificuldade foi a parte psicológica para mim. No meu caso, eu passei por várias coisas, eu mudei de cidade e eu me deixei abater, sabe? Diferente dele, eu me deixei abater, porque eu lembro até hoje, eu fiz a primeira prova do IANSP, eu fiz 58 questões. 58%, na verdade, que a prova era 80 questões. E aí eu falei, cara, não tem como eu chegar igual eu fiz 82% na prova, pra mim era surreal. Mas nesse tempo, eu entrei em depressão, então assim, eu parei de fazer atividade física, eu parei de me alimentar, eu parei de fazer absolutamente tudo, porque eu me culpava muito por aquele resultado e achava que aquele momento eu deveria me dedicar exatamente só para aquilo, sabe? Então, assim, eu me culpava se eu saía, eu me culpava se eu tava fazendo qualquer outra coisa a não ser estudar.
Então, assim, foi uma coisa que o Luiz fez diferente de mim e eu fiz errado. E eu queria deixar muito claro que o pessoal da Medway, principalmente no CR Medway, a gente comentou muito sobre isso, que me ajudaram demais até, foi o gás que eu precisava. Gente, não deixem de fazer atividade física, não deixem de fazer a terapia se precisar, sabe? Assim, não deixem de cuidar de vocês mesmos, porque não é um tempo perdido, sabe? É horas que você ganha no estudo, horas de qualidade, assim, porque realmente, quando você não tá bem, um estudo que você deveria levar 2 horas, você leva 6. E aí aquilo se acumula e você desespera, sabe? Então, assim, é melhor já resolver isso logo. Eu brinco assim, se você tá com vontade de comer doce, já come um brigadeiro logo, porque você vai comer o doce fit, aí depois você vai comer não sei o que lá, e aí você vai indo e você não comeu o que você queria, e no final dos contos você vai acabar comendo. Então, estreita o caminho, sabe? Sabe? Mas faça as coisas direito por alguém que passou por essa experiência que não foi boa, sabe? Mas eu acho que é a hora que a gente afunda, mas a gente não pode deixar de lado essas coisas que mantêm a gente ali respirando fora d'água, sabe? A Bruna falou um negócio que tem um embasamento muito legal, Bruna. Grandes executivos hoje, eles são estimulados a terem uma rotina de bons hábitos que ancorem isso, porque eles sabem que isso aumenta a performance, entendeu? E a gente às vezes menospreza. Isso é uma cultura muito da medicina, porque a gente é muito estimulado a romantizar o excesso de trabalho. O excesso de trabalho. Então a gente acha que não, a gente tem um propósito muito nobre, a gente faz uma coisa que tem um impacto muito grande para a população, a gente é valorizado por isso. Culturalmente e hierarquicamente tem esse apelo para que a gente seja assim, e a gente esquece todo o resto, porque se a gente olhar médico, é sem dormir, é sem comer, é isso, aquilo, dedicação total. Quando a gente leva isso para os estudos, você só vai ver uma queda de performance e problemas de saúde mental. Cara, obrigado por ter compartilhado. Exatamente. Eu tinha muito receio quando eu falei que eu estava em burnout, do tipo de expor isso, pensando que isso fosse uma fragilidade, uma fraqueza. Isso está permeando total. Não é à toa que as provas estão cobrando condições de saúde mental dentro do público médico, porque é prevalente, existe, não dá para tapar o sol com a peneira. E isso, obviamente, acompanhado, pode minar o teu ano de estudo. Sim. Com a melhor das intenções, tu pode perpetuar comportamentos que vão minar toda a tua estratégia, sabe? Então, isso que tu falou é super importante. Não, parece óbvio. Não. Quando você está vivendo isso, você não percebe, você percebe muito tardiamente, sabe? Você percebe quando a tua funcionalidade passou de 90 para 10, tá? Sim. Quando teu familiar vem bater na tua cara e dizer, filhona, você tá esquisita. Tá diferente. Você tá irritado. Tá irritado por qualquer... Eu só falei pra tu sentar na outra cadeira e tu me deu um esporro. Sim. Sabe? E é muito bizarro. A gente não tem uma autopercepção muito clara a respeito disso. Muito legal que você falou que é bem relevante. Isso, né? Não é só, a gente tá falando de ano de estudo, mas às vezes você acaba, você falou aí, você desenvolveu uma depressão, cara. Isso podia não ter resolvido, isso podia estar te acompanhando esse ano, isso podia interromper uma série... Eu vou seguir aqui. Isso podia interromper uma série de coisas da sua vida que vale a pena. Acho que vale se perguntar isso. Eu falo muito com o pessoal sobre a entidade descanso estratégico. Então, assim, você falou muito da terapia, do exercício físico, mas às vezes, cara, você só precisa não estudar um dia. E tá tudo bem. E o John falou muito da gente se pressionar, de estar sempre estudando. E somado a isso, a gente vem somado com uma culpa. É uma culpa que eu nunca vi. O estudante de medicina fala, bicho, não, eu não posso fazer isso, senão o mundo vai cair. Parece até um toque. Se eu fizer isso, o avião vai despencar e vai morrer todo mundo. Vamos botar o tamanho de negócio. Então, quando você descansa, bicho, às vezes é a força que você precisa para seguir no dia seguinte. Na primeira vez que eu estudei para residência, eu não tinha essa percepção. Eu era, vou estudar apesar de tudo, apesar de todos os dias até 1h da manhã. Na segunda vez, às vezes, eu estava cansada e falava, hoje eu não vou estudar, não. Amanhã eu volto. Então, e aí tá tudo bem. E tá tudo bem. E você não é para ficar remoendo do tipo, eu devia estar estudando, eu devia estar estudando. Não. Se você optou por descansar, você vai descansar e você não vai pensar em estudo. Você vai fingir que você voltou para a infância e você tá, sei lá, fazendo qualquer coisa que você não pensa nas responsabilidades da vida, né?
E eu lembro que até, inclusive, foi uma coisa que eu falei com o Luiz, que ele falou assim, nossa, eu saí e eu fui na academia e não sei o quê, e não estudei tal coisa. E eu tinha ficado em casa, dormindo o dia inteiro, me arrastando e também não tinha estudado tal coisa. Aí eu lembro que eu virei pra ele e falei assim, pelo menos você saiu, pelo menos você treinou, pelo menos você comeu uma coisa boa, pelo menos você fez alguma coisa, sabe? E ele começou a me despertar isso em mim, sabe? E o meu psiquiatra na época falou assim, gente, isso é uma coisa muito real. Ser profissional da saúde já é fator de risco, tanto quanto um histórico familiar positivo, alguma coisa assim. Então, qualquer sintoma no profissional de saúde já tem que ser lidado com mais atenção, assim, porque a gente realmente é uma população mais vulnerável para esse tipo de coisa. Então, era um alerta que eu queria trazer aqui para todo mundo, assim, porque não é fácil e isso pode muito acontecer. Ô, Bruna, pegando o gancho, eu acho que essa live com vocês dois entrega um valor que é bem interessante de ressaltar. Queria que vocês falassem qual que foi a importância de um pelo outro, sendo amigos, colegas de faculdade, dentro do processo de preparação. Como que foi isso? Olha, eu nem sei nem quem começa falando primeiro, porque a gente é basicamente dois irmãos, assim, sabe? Então a gente se motivou desde o início. Era sempre assim, quando um caía, o outro levantava. Então, sempre tinha uma mão ali pra gente, tipo, falar, meu Deus do céu, eu não sei tal coisa, meu Deus do céu, não tá dando certo isso. Então, a gente compartilhou muita coisa. O Luiz vinha fazer prova, ficava na minha casa, e aí a gente passava a noite virando, estudando, e porque era nosso hábito, a gente fazia isso na faculdade, sabe? Então, eu brinco assim com ele, a gente ficar revisando os temas na véspera não era uma coisa ruim pra gente. Era uma coisa que a gente, como a gente estava tão habituada a fazer, a gente até quebrava o gelo, assim, da prova, sabe? A gente ia revisando e tudo. Então, foi uma parceria muito grande. Você ter esse apoio, assim, de alguém, a gente queria clínica, a gente prestando nos mesmos lugares, e a gente queria a vitória um pro outro da mesma forma como se fosse pra gente, assim, sabe? Porque o ambiente é muito competitivo, é muito tóxico. Então, ter a ajuda um do outro, assim, genuína, eu acho que ajuda demais, assim, sabe? Que legal. Muito importante também o fato de que acho que nos momentos em que a gente se esquecia qual eram os nossos objetivos, tinha o outro para lembrar ali. Então, ela falou sobre muitos tropeços que a gente teve, mas os momentos em que eu não acreditei em mim, e aí quem eu precisava era, muitas vezes, ela, que chegou e falou assim, é claro que vai dar certo. Você está fazendo tudo certo, você tem total capacidade e aquilo me dava aquele gás. E eu falava assim, não, a gente vai passar junto então, vai dar certo para os dois. E ainda bem que deu, né? Porque eu lembro que a minha primeira prova da Unifesp, eu fui muito mal. Fui muito mal do que eu imaginei fazer, sabe? E aí eu lembro que foi na hora, um dos momentos que eu realmente afundei. E ele foi a pessoa que ficava ali, não, calma, calma, vai dar certo, tem mais coisa pela frente, tipo assim, vamos, se recupera, que ainda tem, foi só a primeira, sabe? Ainda tem muita coisa pra acontecer. Então, isso é muito importante, porque você não enxerga, você fala, gente, com esse desempenho aqui, tipo, jamais eu sou competitiva em alguma outra coisa, sabe? Então, a gente se mantém em pé, sabe? A gente recebe muito esse tipo de coisa no direct também, né? A galera falando, e agora que eu me ferrei, o John vai derrubar meu celular. Olha isso daqui, olha esse comentário da Amanda. Achei Ai, eu corretíssimo. vi! Eu perdi. Isso aqui. Eu vi. Ih, olha, John fez bobagem com o celular. Pronto. A gente tá bem improvisado aqui, galera, foi mal. Hoje a gente ficou até tarde aqui na empresa. Não sei se vai rolar. Vamos lá. Foi. Mais ou menos, foi. Eu queria fazer uma pergunta, na realidade, Bruna, você falou assim, o CR me ajudou. Tá caindo esse celular, hein? Tá. Não vai cair. Vou segurar aqui. Você falou que o CR te ajudou. Como é que foi isso? Ai, gente, olha, eu sou suspeita pra falar do CR. Eu já fiz a live do CR e eu não tô fazendo propaganda aqui. É porque realmente foi uma coisa que foi muito bom pra mim, sabe? Primeiro que eu já falei da parte emocional, que eu cheguei ali presencial. Fiz o online e o presencial. Agora, o presencial. O CR é o nosso curso de prova prática, né? Os cursos para a segunda fase. Então, checklist, OSCE, prova multimídia, tudo tá dentro lá. Tudo tava dentro.
Aí, ó, o Luiz é o residente mais bonito da IPM, concordo, viu? Não, Não é por nada, não, mas eu concordo. vou ter que concordar, não, brincadeira. Mas enfim, gente, sobre o CR. Primeiro que eu cheguei lá, eu tava arrasada, tava no auge do meu arraso emocional. E eu parece que vocês pegaram no colo, todo mundo, assim, sabe? Vocês sentaram no junto com a gente, vocês são residentes, foram residentes, né? E alguns ali que estavam lá eram ainda residentes, então que passaram na pele aquilo, sabe? A gente se sente muito entendido, muito acolhido. Aí, segundo, que, igual assim, eu achei, principalmente eu falo das provas multimídias, que eu achei, era uma coisa que eu acho que a gente tem em casa, assim, a gente vai fazendo as questões e fala, isso aqui eu responderia isso. Mas a hora que você chega na hora, você não sabe descrever, assim, uma dissecção de aorta, sabe? Você fala pulsos assimétricos, você não sabe o que é. Parece que aquele tempo, aquela tensão, você não consegue responder. Então, eu achei que o CR, ele te ensina a fazer prova. Não necessariamente você vai ver todos os conteúdos, e é isso que a gente tem que ter em mente na prova prática. Você não vai estudar tudo. Você não vai chegar lá e vai falar, nossa, a intenção é gabaritar todo o checklist. Não. Você precisa estar preparado, principalmente para aquilo que você não conhece. Porque, putz, eu não tenho nem noção disso aqui, mas eu preciso gabaritar algumas coisas. Então, eu acho que isso o CR bate muito na tecla. Gente, ó, se você não tiver noção, se você estiver perdendo tempo, se você vê que tá acabando, faça isso, isso e isso, sabe? Foram dicas, assim, muito valiosas. Porque a prova da Santa Casa, para quem fez ano passado, foi o caos. Aquela prova da segunda fase. Acho que até hoje eu não sei o gabarito daquela prova preventiva lá. Mas, assim, a prova foi o que, por exemplo, assim, fez a gente subir as colocações, entendeu? Não para passar na primeira chamada, mas pelo menos você já estava competindo ali para ficar na lista e entrar, entendeu? Então, realmente, assim, fez toda a diferença em todos os aspectos. No aspecto emocional e na preparação. Tanto da multimídia, que eu achei que, tipo, tem um dia basicamente só de multimídia. E da parte prática, para você, principalmente, acertar as coisas que você não sabe. Fora a Bíblia, né? Porque a Bíblia é difícil fugir alguma coisa daquilo, né? Mas acontece. Ainda assim, chega lá e te dá um branco. Tu sentiu a pressão no CR, Bruna? Pressão? Você tá doida, essa mulher aí do meu lado aí, botando música da época lá da... Como que era o nome lá da série lá? Fazendo o maior terror. Fazendo o maior terror lá. Eu tava inspirada no CR mesmo. Talvez a prova tenha sido mais light do que a atenção do CR. Eu acho, Isso é muito bom de bem ouvir. difíceis as estações, cara. As estações de CR são bem difíceis. Sempre são, todo ano, passando, entrando. Por isso A gente que eu falo, pega pesado. você fica, beleza. Música do Round Six. Todo mundo tem pesadelo. Teve gente que me mandou, eu sonhei com essa música. Traumatizei meio mundo. Ô Luiz, você fez prova prática também, né? Unifesp, teve. Fiz prova prática da Unifesp, da Santa Casa e a multimídia do IANSP, que teve também, né? Já pegando um gancho com o que a Bruna falou, a primeira prova prática que eu fiz foi a da Santa Casa e eu não tinha o melhor dos preparos para um curso prático. Eu acabei não fazendo o CR Medway e foi um baque para mim, porque eu achei que você tinha que conhecer todo o conteúdo para fazer uma prova prática, mas a gente sabe que não é bem assim. A Bruna mesmo falou que existem alguns macetes, algumas dicas, algumas coisas que você pode contornar numa prova que vão te garantir alguns pontos. Inclusive, depois disso, quando ela me falou, agora você viu quais são os bizu ali, quais são as dicas, ela fez uma preparação comigo para a segunda fase da Unifesp e foi o que fez subir minha nota. Eu saí ali eu estava naquela zona do corte ali, entre os aprovados, 40, 50 na posição, e consegui subir para 20º com a nota da prática, né? Que foi muito bem, mas... E eu nem sabia todo o conteúdo, mas era uma coisa que, assim, eu consegui manejar ali o tempo. Leonel te entregou, você fez 8.4. Pelo amor de Deus. Caceta. Expose. Mas a galera deve estar olhando, não, subiu de 40 para 20º. Cara, para Unifesp isso é bizarro, ganho muito alto. Porque você só tá lidando com uma galera que foi muito bem na primeira fase. Sim. Meu Deus. Total. Viu? E o intensivo, como que vocês falaram, foi uma mudança de estratégia.
Me conta para eu saber o que que rolou em relação a isso, porque eu tenho uma percepção muito clara sobre o produto, mas eu quero saber de vocês o que que rolou. Você quer explicar o que é o intensivo para quem está ouvindo? A gente está em março, tem gente que nunca ouviu falar no intensivo da MED. Intensivo São Paulo, 10 nascido em segundos. 2020, com o objetivo. Não, brincadeira, são 40 aulas de cada instituição, das 9 principais aqui de São Paulo, com diferencial em cirurgia, imagens radiológicas, são 27 aulas de radiologia, 30 e poucas de cirurgia, módulo de Covid, que é a live do ano, módulo de especialidades, psiquiatria, ortopedia, oftalmo e alguma outra que eu esqueci agora. Eu tô rindo. Eu tô rindo, Otorrino. talvez. Eu tô É, rindo. deve ser. E é isso, simulados específicos, enfim. Eu tô parada que você fez 9 instituições em São Paulo. 9. É o chá que eu tô tomando. Sensacional. Não, mas o intensivo, ele abre na metade do ano, né? A gente começa o intensivo ali pela metade do ano. Ainda não temos data, mas vai vir. Quem já é aluno do extensivo São Paulo, ganha o intensivo São Paulo. Tem novidade vindo esse ano? Do intensivo? Não vou dar spoiler. Sem spoilers. Ai. Segue, Luiz. Bom, nossa, o intensivo para mim foi um divisor de águas, de coração mesmo. Algumas pessoas me trouxeram algumas referências, como a que o John falou, que tem um diferencial muito bom de cirurgia, de imagens, e era uma coisa que eu precisava, porque era o meu ponto mais fraco, sem dúvidas, junto com preventiva também. E quando eu comecei a ver as aulas, eu olhava as aulas de preventiva e eu falava assim, meu Deus, eu falava que eu sabia fazer um cálculo de sensibilidade, eu achava que eu ia gabaritar a preventiva. Eu ficava, nossa, eu sou o John, eu sou o mestre da preventiva. E aí eu acertava, sei lá, 6 de 20. Então, Não, foi ok. Porque 2020 foi o cão, né? Não, 2021. o problema que pegou ano passado foi tempo, né? Foi. Foi tempo. sim. Mas o ano que eu prestei no Unifesp, eu vou te revelar um segredo, tá? Sabe quantas que eu acertei de preventiva das 20 na Unifesp no ano que eu prestei? Mentira. Juro? Ai, Deus. Eu acertando 8 de pediatria era ruim. Quando falaram assim, John, você vai fazer a preventiva da MED, eu disse, desafio. Eu compartilho. Quem tá chegando agora tá achando que o John não saca nada de preventiva. Eu Não. nunca vi uma aula tão bem feita quanto a aula dele. De todas. É o De mestre todas as dos aulas. mestres. Eu nunca vi alguém com tanta clareza quanto esse cara aqui que tá Mas do meu lado. foi importante eu não conhecer, ter uma base muito baixa de preventiva, Você porque deve estudar tudo zero. eu estudei do zero, eu busquei todas as bases de uma forma muito aprofundada, assim, para fazer a aula de testes estatísticos, que são 4 passos, a metodologia. Eu li 180 páginas de um livro de estatística pesada, Ai, para ter uma misericórdia. ideia, para cruzar com o que pede na Unifesp, porque só a Unifesp pede escolha disso, e IANSP, inclusive vocês dois passaram ali, é só ali. E aí você vê, para a prova de residência, o que que precisa? É isso. É isso. Mas que legal, cara. Fico bem feliz de ver isso, de ouvir isso. O direcionamento assim do intensivo, isso que vocês falaram, existe um estudo muito grande por trás. E vocês entregaram um conteúdo que era assim, olha, esse foi o tema mais cobrado de clínica médica da Unifesp. E eu falava assim, nossa, nunca acharia que esse tema ia ser cobrado. Eu estava lá estudando qualquer outro tema, achando que era muito mais importante. E aí vocês trouxeram pelas estatísticas o que eu deveria estudar. E assim, foi exatamente igual o que vocês deram pra gente que caiu nas provas. Porque as provas são isso, são padrões. Eu brinco Às vezes, assim. às vezes tem um ano que alguém dá uma... Ah, eu pulo um pouco, mas assim, estatisticamente, O grosso tá ali, o né? grosso tá ali. Então, assim, vai ter um ano que, pô, sei, Einstein deu uma viajada esse ano, beleza, mas provavelmente foi numa área só. Não é Sim. uma coisa que se repete, assim, você acaba tirando muita coisa, tem muita coisa que se repete. Preventiva foi 2021, que a galera tava gabaritando na Unifesp. Lembra que eu tirei 20 de 20, Porque 19 das 20 perguntas estavam no intensivo, só a do acidente de... Gente, qual que é aquele ácido que a gente engole mesmo? Que às vezes dá... Esqueci. Esqueci, pô, que dá estenose no esôfago. base, não é ácido. A gente deveria bom. saber, né? Mas eu não... Mas não chegando nesse ponto Galera, ainda. só não, Já peguei paciente 3 com... clínicos aqui nessa Eu, live, a uma pediatra já pegou um paciente de estenose de esôfago com sobrecálcico, né? É verdade, só É essa base, que era tá? uma... Tá bom. Não.
É álcali. Só isso que estava fora e o resto estava dentro. Foi muito. E é engraçado, porque a preventiva é o melhor custo-retorno, né? Porque o melhor esforço-retorno. Porque você olha focos de clínica médica, 200 mil. Focos de preventiva, 13, sabe? É muito mais fácil acertar o que vai estar, sabe? Justamente. Mas fala. Você interrompeu pra mim. Não, eu só ia falar que, inclusive, se vocês forem fazer as aulas no intensivo, não façam provas logo em seguida. Tem uma alta chance de ter um falso positivo, porque você fica tão afiado no conteúdo, e aí você fala, nossa, brilhei, 90% dessa prova. Porque realmente é muito direcionado, você se sente muito confiante para fazer a prova. Mas, brincadeiras à parte, mas realmente é uma coisa, assim, fora de série, assim. Igual o Luiz falou, eu também era muito fraca em cirúrgica e preventiva. Eu achei que eu sabia alguma coisa até começar a ver as aulas. Ai, gente, sensacional. Ó, a gente já tá com 47 minutos de live por aí. Acho que eu queria fazer assim. Saideira aqui, ó. Saideira, é. Saideira? O que você botou aqui que eu não vi? Pergunta número 10. É essa que eu quero fazer. A gente tem um mini roteirinho aqui, só pra gente não esquecer nenhuma bobagem, mas a gente acaba inventando um monte de perguntas. Tem duas perguntas que eu quero fazer. Tá bom, eu quero fazer a 10. Faz a Posso fazer 10? Não, quer fazer antes? Não, a minha é pra fechar. Tá bom. Eu queria saber dicas pra galera que tá assistindo aqui agora. Tipo, o que vocês têm para passar assim, de mais valioso, o que foi mais importante? Pode ser qualquer coisa, técnica de estudo. Você deu uma dica super importante de saúde mental, Bruninha, que eu acho que é sensacional. Ou se vocês quiserem revisitar aí alguma coisa que vocês falaram na live. Acho que a Bruna apontou muito bem essa questão do extra estudo, né? A questão de atividade física e tudo mais, esse cuidado é essencial. A minha dica é: façam muitas questões e façam o máximo de provas possível que vocês conseguirem, principalmente direcionadas às instituições que vocês querem. Acho que é importante vocês terem em mente quais são as instituições que vocês vão prestar. Eu foquei em 4, como eu falei no início, e para mim foi o essencial. Assim. Eu acho que mais do que isso, talvez não conseguisse dar uma atenção especial para cada uma delas. Tô contigo. Também. Tô, Bruna. Simpatia da aprovação e crossfit. Eu também acho, concordo com isso. Eu acho que para quem tá agora e tá meio perdido, primeira coisa, escolham as instituições que você quer prestar e foque nelas. Agora é hora de vocês dar para prova, não vai ter jeito, tem que focar em prova. Segundo, se você ainda acha que tá cedo, tem aquele negócio de decorar as questões e tudo mais, seguir pelos guias estatísticos, sabe? Vejam os guias estatísticos, os temas das provas mais relevantes e pelo menos estudem por eles e depois treinem as questões referentes àqueles temas, as provas irmãs, tudo isso que a gente já tem como conteúdo. E aproveitem, para quem está no internato, aproveite muito o internato. A prática às vezes vai te trazer respostas do dia a dia que você não vai ter no livro, que você vai lembrar de alguma coisa, assim. Então, não matem o internato para poder ficar estudando. Eu acho que isso também é um ponto bem importante. E se conheçam, sabe? Tirem um tempinho assim para vocês verem como funciona. Se é fazer resumo, se não é, se é ver aula, se não é, se é flashcard, se não é. Que eu acho que isso otimiza muito o tempo. E fora cuidar aí da cabecinha, né? Que eu já falei bastante anteriormente. A outra coisa também que eu ia falar, também concordo com o Luiz de fazer menos provas. Principalmente quem precisa ficar viajando. Sabe, quem já mora na cidade que vai prestar, ainda beleza, sabe? Você não tem tanto desgaste. Mas viagem, aeroporto, gasto, tudo isso gera uma tensão, assim, que às vezes você acha... fora a grana, né? Mas gera um estresse muito grande, porque você se cobra porque você tá gastando, você se cobra porque você tá se deslocando, você já tá cansado, chega no último, você tá saturado. Não tenham medo de selecionar as provas que vocês vão prestar. Vai dar certo. É só direcionar, fazer tudo direitinho que vai dar certo. Uma das coisas mais... Isso é super importante, tá? Máximo 5 instituições, tá? Principalmente por reforçar o foco. Gente, todo mundo adulto aqui. Eu acho que um dos principais desafios da vida adulta, que te alavanca, que te coloca num caminho para frente, é tu tomar decisões de coisas que tu vai deixar para trás para alcançar outras. Entendeu? Literalmente, queimar os seus barcos. Para onde tu quer ir? Qual que é o teu caminho? Qual que é a tua direção? Entendeu? Então, isso é super importante e às vezes parece, não,
mas eu vou aumentar a minha segurança se eu prestar 8. Mas tu não tem 8 primeiras opções. Tu tem 4, 5 primeiras opções que vão te fazer feliz e satisfeito Exato. pro principal escolha da sua vida, cara. A galera vem pra gente e fala assim, Jô, passei numa residência que eu não queria tanto e eu queria mesmo era tal. O que que eu faço? Não, e geralmente eu tô pensando em parar esse ano e não entrar. Não, ou largar. E aí você se põe numa sinuca que era uma situação que eu não queria viver. Eu falo, mano, não sei. Também Quem não. vai decidir você. Quando vem aluno falar isso pra mim, eu falo, não, beleza, se tu prestou, no mínimo tu tinha intenção de, se tu passasse, fazer, Exato. né? Aí eles falam, mas então, tu não deveria ter feito? Não faz. Eu te avisei. Sabe? Não, mas o John fala isso. Basicamente. Rapidinho, 2 segundos antes de vocês terminarem, a Bruna fez uma pergunta, a Bruna Vieira. Bruna Vieira. Ela perguntou dicas de como escolher a instituição para quem não é de São Paulo. Bruninha, se você ainda estiver aí, da mesma forma que você escolhe qualquer instituição, vá atrás, tipo, procura saber quais são as instituições que têm o serviço que você quer. Então, eu quero prestar Infecto. Tá, Infecto tem em Emílio Ribas, tem na USP, tem na Unifesp. Beleza, faz uma lista das que tem. Aí, em função de onde você quer ficar e tudo, de onde tem o melhor mercado, etc. E aí, vai atrás da galera. Se você está falando isso, que você quer vir para São Paulo, no nosso blog tem uma série de entrevistas com residentes das instituições para a galera contar como é Infecto, como é que é o R1 da Infecto no Emílio Ribas, como é que é o R2 da Infecto no Emílio Ribas. Isso ajuda muito, porque você começa a ter uma ideia do que é mais importante. Eu tinha uma lista de tópicos, assim, que eu julgava os mais relevantes dentro da escolha da residente. Então, fluxo de paciente, para mim, era um volume... Quanto mais volume era melhor para mim, era uma coisa que eu priorizava acima de tudo. Depois, quantas especialidades a instituição atendia, qualidade do recurso humano. Então, você vai montando, porque nenhuma residência é perfeita. Não é porque a Unifesp é perfeita. Não é. A Unifesp tem seus problemas, o IANSP tem seus problemas, o FRJ tinha seus problemas, o Unicamp tinha seus problemas. Então, monta essa lista. E aí, não, o Unicamp não tinha problema. Não tem. Por à toa. Culpa sua, não é culpa da Unicamp. É muito bom, Unicamp. A Unicamp é maravilhosa, a Unicamp é maravilhosa. Então, procure isso. E aí vai atrás da galera. E aí vai na cara de pau. Pega a lista de aprovados do ano passado, bota o seu dedinho no search do Instagram, bota lá, Roberto Viana. Roberto Viana foi aprovado no primeiro lugar. Vou falar com o Roberto Viana. Normalmente, o Roberto Viana vai dar super empolgado para te contar como é que é o serviço dele. Fala empolgado para contar como é o seu serviço. Deixe suas redes sociais aí pra galera. Como que a galera pode falar com vocês, gente? Nossa, muito podcast. Viu Nossa, só? são tantas. Vou passar o meu profissional. Brincadeira, não tenho. Instagram aí, gente. Quem quiser seguir. Tá aí já, né? Já tá aparecendo? @LuizFBeltrame. Não sei. Podem... Eu não sei acho também. que tá. Mas quem quiser seguir aí, trocar likes, não, brincadeira. Mas mandar uma mensagem, pode mandar, a gente conversa. Estou disposto a tirar qualquer dúvida do que eu puder ajudar vocês. Fala aí, só caso não esteja aparecendo pra galera. @Luiz com Z, F Beltrame. Boa. E o seu, Bruna? O meu é @Bruna Reiter, Raiter, como se fala mesmo. E principalmente para quem quiser entrar no IANSP, não precisa ser só clínica médica. Eu acho que é um serviço ainda pouco conhecido para quem é de fora de São Paulo. Então, quem tiver alguma dúvida, quem quiser tirar, independente da especialidade, a gente corre atrás. É só mandar uma mensagem que a gente está aí à disposição mesmo, para qualquer coisa. A Bruna também comentou, ela agradeceu aí pelo blog. Cara, se não tiver no blog, também pergunta pra gente, procura a gente, Sim. manda no nosso direct. A gente é super acessível no direct, geralmente a gente responde até 24 horas. No nosso pessoal, não. No meu pessoal, eu tô demorando uma semana, mais ou menos, pra responder. Cara, meu Instagram tá insuportável de cheio, eu não sei o que fazer mais. Mas não está da média, tem um time inteiro pra responder, então pode mandar aqui. Fechou? Era isso as perguntas? É isso. Cara, obrigado. Foi muito bom, hein? Acho que essa foi a Imagina. primeira vez que convidou duas pessoas que treinaram juntas e mostrar esse efeito de comunidade. Eu achei sensacional, foi muito lindo. Foi muito legal. Foi. Gente, super orgulho de vocês. Muito obrigada. A Bruna um pouquinho melhor, mas assim, cara, Luiz, Bruna, sucesso demais. Vocês já deram um passo principal que vai definir toda a carreira de vocês. Por orgulho, aproveitem agora essa fase. Gente, se precisar de alguma coisa, manda uma mensagem pra gente. Vocês estão assistindo. E é isso. Muito bom. Gente, muito obrigada pelo convite. Como sempre, é um prazer falar com vocês, falar sobre vocês, porque é uma gratidão imensa. Tá aqui é uma gratidão. Não é só
mostrar o caminho, mas é uma gratidão também. Obrigada a todo mundo aí que participou da live também. Eu agradeço demais também o convite. Oi? A live vai ficar salva. Não, para quem tá saindo aqui, a live vai ficar salva, então, para vocês também. Então, quiser mandar para a mãe, para o pai, vai ficar aqui. Eu agradeço demais o convite de vocês também. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês. São pessoas que me inspiraram nessa trajetória. Dois ícones da Medway que... Aí, ó. Enchendo a moral um pouquinho. Agora vai evoluir paciente, ó. Já te mandaram evoluir paciente, viu? Agora chega de fama, meio já aberto. evolui paciente. Ô, Catê, te acalma, minha querida. Meio fechado, Caterina. Meio fechado, vai. Volta pro meio. Meio fechado. Queridos, ó, Beijo. uma boa noite para vocês. Bom descanso, bom R1. Aproveitem, Obrigada. esse é gostoso demais. Morro de saudade. Venham tomar um café. Venham tomar. É boa. Boa, gostei. Aí eu vou. Nós É vamos bem. mesmo. Pois bem, manda mensagem pra vocês gente. dois juntos. Manda pô. mensagem pro John que ele olha o direct dele, eu não. Ah, tá bom, vou deixar. Beijo, Obrigada, valeu. gente. Tchau, tchau. Boa noite, audiência. Valeu. Galera. Tchau, tchau. Tchau. Caraca, peraí. Não, ela falou, tipo, Ô, John, peraí, que mudou o negócio. Aqui.